Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Decisão. Esse é o clima para Vasco e Londrina, bola rolando às 9h30 da noite de hoje em São Januário. E não teria como ser diferente, né? É o duelo entre o quarto colocado, o Vasco, contra o time que começou pelo menos a rodada na quinta colocação, que é o Londrina. Londrina que perdeu essa quinta colocação ontem, depois da vitória do Sport sobre o Náutico. Ou seja, o jogo já era decisivo, um confronto direto pelo G4 ganha um ar ainda mais importante, porque o duelo não é só Vasco e Londrina, e isso ficou muito claro, inclusive, na simulação que a gente fez aqui no último vídeo aqui no canal, na última live que a gente fez. O duelo do Vasco passa a ser também contra o Sport, a Ponte perdeu, talvez distancie um pouquinho, tem Sampaio Corrêa, tem Tombense, tem Criciúma, ou seja, tem alguns times ainda tentando colar nesse G4 e tentando tirar o Vasco de lá. Então, o jogo contra o Londrina não é uma partida onde o Vasco precisa só segurar o Londrina, manter a distância para o Londrina. É um jogo onde o Vasco precisa distanciar do Londrina e voltar a distanciar também desses times que estão tentando subir, entre eles o Sport, que já venceu na rodada e ainda encara o Vasco fora de casa. Então é um duelo, para mim, o mais importante dessa temporada para o Vasco e que, se não define ainda o acesso do Vasco, pode complicar sim, caso o time não vença. Mas antes de falar um pouquinho mais desse confronto, faço convite para você conhecer a 1xBet, maior site de apostas do mundo, que é parceira do canal, já antigo aqui, quase 2 anos já de parceria, funcionando muito bem. Se você ainda não fez o seu registro lá no site, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, é o primeiro link que está aqui na descrição, vou deixar nos comentários também, faz o seu registro no site e aproveita a promoção. Você, utilizando o cupom Garoni, quando fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Na hora de fazer o seu primeiro depósito, vai ter um espacinho lá, cupom. Você coloca Garoni e você colocando, por exemplo, R$50 para apostar, vai receber R$100 só nesse primeiro depósito. Então aproveita, hoje é uma vitória do Vasco, mesmo que esteja jogando dentro de casa, estava pagando, pelo menos na hora que eu fui fazer a minha aposta, 1,63, ou seja, uma aposta de R$10, o Vasco vencendo, você recebe R$16,30 de volta, ou seja, um lucro de R$6,30. Então quem quiser apostar, aliás, fiz até uma aposta um pouquinho mais ousada, uma vitória do Vasco com mais de um gol na partida, seja do Vasco ou do Londrina, ou seja, um 2-0 Vasco, 2-1, enfim, independente do resultado, tendo mais de 2 gols, tá pagando, e aí tá pagando mais de 2, ou seja, dobra o seu dinheiro investido. Então se você ainda não tem seu cadastro lá na 1xBet, clica no link e aproveita a promoção. Mas sem enrolar muito, bora falar desse Vasco e Londrina. A começar pelo retrospecto histórico. Vasco e Londrina se enfrentaram apenas 10 vezes na história, a maioria dos confrontos, na verdade, mais recentemente, principalmente em Série B. Em 2016 se enfrentaram, no ano passado se enfrentaram, esse ano mais uma vez se enfrentando em Série B. E o retrospecto é positivo para o Vasco, apesar de alguns tropeços. Dessas 10 partidas, o Vasco venceu 5, tiveram 2 empates e apenas 3 derrotas. Só que essas 3 derrotas do Vasco, dessas 2 foram dentro de São Januário. Vou começar por uma histórica em 78, recorde de público em São Januário, mais de 40 mil pagantes, e o Vasco perdeu por 2-0 para o Londrina, numa campanha épica do Londrina, né? O Londrina chegou a ser semifinalista do Campeonato Brasileiro naquele ano, veio da repescagem, encarou o Vasco numa fase de grupos ali, na verdade, do Campeonato Brasileiro, e acabou vencendo seus 5 jogos, venceu o Flamengo, venceu o Vasco, se não me engano, venceu o Santos também, Corinthians, pegou vários times grandes, venceu suas partidas, incluindo esse jogo de São Januário, e conseguiu avançar de fase, chegou até a semifinal, onde caiu para o Atlético Mineiro. E a outra vitória do Londrina em São Januário foi exatamente no ano passado, né? O Vasco ainda tinha uma esperança, uma expectativa de conseguir o acesso. Já no finalzinho, se não me engano, foi o último jogo, ou penúltimo jogo do primeiro turno. O Vasco foi derrotado pelo Londrina dentro de casa por 2-1 e, pelo menos para mim ali, foi onde decretou de vez que o Vasco não teria chance de conseguir o acesso quando perdeu dentro de casa, aquele jogo onde o Lucão acabou falhando, Ricardo Graça cometeu pênalti, os dois jogadores tinham acabado de voltar da seleção brasileira, campeã olímpica, e acabaram falhando. Então essas são 2 das vitórias emblemáticas do Londrina sobre o Vasco, mas que, como eu falei aqui, o retrospecto é favorável ao Vasco. Inclusive, no primeiro turno desse ano, deu o Vasco uma vitória jogando fora de casa em 81, o Vasco meteu uma goleada também de 6-1 no Maracanã, devolvendo um pouquinho daquela eliminação, né, de 78, falei do jogo foi em 78, mas foi pelo Brasileiro de 77, então o Vasco deu uma goleada ali, 3 gols do Dinamite, e meio que se vingou ali daquela eliminação.
Mas vindo de volta aqui pro presente, que é o que interessa pra gente. É um duelo de um Vasco invicto, jogando dentro do seu estádio, não só na Série B, mas em toda a temporada. O Vasco não perdeu jogando em São Januário esse ano. Tem o terceiro melhor aproveitamento dessa Série B como mandante. Aí tô contando jogo no Maracanã, jogo em São Januário. São 10 vitórias e 5 empates, nenhuma derrota nos 15 jogos. Como eu disse aqui, o terceiro melhor aproveitamento entre os times como mandante. Só que enfrenta também o Londrina, que é o segundo melhor visitante dessa Série B. Mas aí a gente tem que olhar com um pouquinho mais de calma esses números. A gente está falando aqui de um Londrina que tem o segundo melhor aproveitamento, e isso é de tirar o chapéu, é para o Vasco ter atenção, mas é um aproveitamento ainda assim baixo. É um aproveitamento de 40% fora de casa. A grande questão é que nessa Série B, os visitantes têm ido muito mal. A maioria dos jogos tem dado vitória do mandante. Tanto o próprio Vasco vem de 8 derrotas consecutivas jogando fora de casa. Então é uma Série B atípica. O único time que tem mais 50% de aproveitamento fora de casa é o Cruzeiro. Se a gente parar para ver os números do Londrina, na verdade o Londrina perdeu mais do que venceu ou empatou jogando fora de casa. Então, apesar de ser um time que tem se comportado relativamente bem, tem sido pelo menos equilibrado fora de casa, não é um time que tem vencido constantemente seus jogos fora de casa. É diferente. Na verdade, o time do Londrina é um time que joga muito mais em transição. É um time que se fecha muito e tenta sair em velocidade. É o time, por exemplo, que menos troca passes nesse campeonato. Então é um time que está acostumado a jogar sem a bola. Ou seja, passa a maior parte do tempo se defendendo. E a partir daí tenta transições em velocidade. Tanto que é um dos times que mais fazem lançamento no campeonato, é um dos times que mais fazem inversões de jogo no campeonato, ou seja, poucos passes curtos, muitas bolas longas, tentando ligar exatamente alguns jogadores de velocidade, como o Peu, jovem jogador de 19 anos de idade, que joga mais aberto pelo lado esquerdo. O Douglas Coutinho hoje é desfalque, assim como o Leandrinho também é desfalque, mas tem o Caprini, que para mim é tecnicamente o melhor jogador, ou o jogador mais perigoso desse Londrina, junto com o GG, mas o Caprini é um jogador que, inclusive, no ano passado, fez gol contra o Vasco, canhotinho, habilidoso. Grande parte dos ataques do Londrina passam pelo pé dele e o Vasco vai ter que ter uma atenção, até porque o Vasco deve jogar com o PV. PV que é um jogador um pouco mais ofensivo do que o Edmar. Não sei se o Jorginho vai realmente manter a escalação. A tendência é essa, manter a escalação dos últimos jogos, com o PV pelo lado esquerdo, o Egnaldo jogando um pouco mais avançado na vaga que até então era do Alex Teixeira, aberto pela esquerda, o Nenê que foi absolvido jogando mais centralizado, com o Marlon Gomes pela direita e o Raniel de centroavante, e o resto do time, a estrutura que a gente está acostumado a ver durante grande parte dessa Série B. Mas é um lado que o Vasco tem que ficar atento por causa do Caprini, mas que pode explorar também as costas do lateral. Como o Caprini, na verdade as costas do ponta, né? Como o Caprini avança muito, é um jogador agressivo no ataque, pisa na área, chega para finalizar bem de fora da área também, deixa espaço, deixa muitas vezes o lateral no mano a mano. Inclusive, dos 5 gols sofridos pelo Londrina, dos últimos 5 gols sofridos pelo Londrina, 3 saíram pelo lado direito de defesa do Londrina, ou seja, o lado esquerdo de ataque do time adversário, que pode ser o que o Vasco vai utilizar como arma. O Nenê cai muito por ali, fazendo dobra com o Egnaldo. O próprio PV, por ser um lateral mais ofensivo, pode aparecer por ali. Então pode ser um lado que o Vasco pode explorar. Outra coisa que para mim o Vasco pode explorar são os chutes de média distância. Tem chovido bastante no Rio de Janeiro nos últimos dias. Eu sou de Petrópolis, aqui não para de chover. Tem algumas semanas, mas no Rio também tem chovido. E o goleiro, o Matheus, é um goleiro que solta muitas bolas. Então, ainda que a bola não entre direto, pode ser que o Vasco faça valer uma bola pingada, uma sobra ali para o Raniel, por exemplo, que é um centroavante que tem aproveitado em alguns momentos essa bola. O Raniel tem dificuldade muitas vezes de conduzir, de trabalhar, fazer um 2, fazer uma parede, mas tem sido voluntarioso, né? Tem aparecido bem em algumas jogadas assim, de bola sobrando dentro da área. Famoso gol de artilheiro, né? E o goleiro do Londrina, Matheus, é um rebatedor. Inclusive em cruzamentos, muitas vezes ele sai, como o Thiago Rodrigues também faz muitas vezes, cortando mal essa bola, soltando, tenta agarrar, mas acaba soltando. Então é para o Vasco ficar atento nesse tipo de jogada e pode explorar. O Andrei finaliza bem de fora da área, Nenê finaliza bem de fora da área, Figueiredo, caso seja titular ou caso entre, pode explorar isso também. O próprio Egnaldo também tem qualidade, Marlon Gomes, enfim. Tem alguns jogadores que podem explorar isso e talvez pegar uma sobrinha ali pro próprio Nenê, pro Raniel, para algum jogador mais ofensivo que entre, se caso a bola não vá direto pro gol. Outra coisa, o Londrina tem falhado também seguidas vezes no jogo aéreo.
Como falei aqui, 3 gols nasceram pelo lado direito, grande parte deles em cruzamentos para dentro da área e mais 2 gols de escanteio, um anulado e um que valeu contra o Tombense. Logo em sequência, 2 bolas onde o Tombense conseguiu levar vantagem em cima da defesa do Londrina e acabou saindo o gol de empate no jogo que foi 1-1. Né? Falei aqui do desempenho do Londrina fora de casa, nos últimos 3 jogos venceu um só fora de casa. Aliás, dos últimos 4 jogos, contando geral, só venceu uma partida e foi exatamente com um pênalti bem contestável. Então o Londrina não vive também um grande momento. Né? O Vasco pode explorar isso, tem que ficar muito atento a esses contra-ataques, essas transições do time do Londrina, porque é um time que está acostumado a jogar sem a bola. E debaixo de chuva, o gramado talvez não esteja tão bom em São Januário, e possivelmente vai ter poças, vai ter coisas que acabam atrapalhando os jogadores. A gente já viu contra o Cruzeiro, por exemplo, Vasco errando saída de bola e cedendo gol para o Cruzeiro, não pode falhar nisso. Né? A tendência é a gente ver o Vasco com mais posse de bola do que o Londrina. E muitas vezes quando o Vasco tem mais posse, não consegue ser eficiente. Então o Vasco vai ter que ser eficiente nesse jogo para deixar o Londrina desconfortável. Se o Vasco consegue fazer 1-0 cedo, vai obrigar o Londrina a fazer o que ele não está acostumado, jogar com bola. E aí pode ser uma vantagem para o Vasco para construir talvez uma vitória um pouco mais tranquila. Mas primeiro tem que sair do zero. E talvez essa seja a maior dificuldade do Vasco. O Londrina é um time que sofre poucos gols no campeonato, são 29 gols sofridos só, e que principalmente jogando fora de casa faz muito parecido com o que o Vasco fazia no início da temporada, né? Aquele time binário, é muito 0-0, 1-0, 1-1, dificilmente toma ou faz 2 gols. Então se o Vasco conseguir sair na frente, tem uma chance muito grande de manter esse resultado. Então já a bola rola às 9h30 da noite em São Januário, e você sabe, 15 minutinhos antes, a gente abre live aqui no canal para falar sobre o jogo, para comentar em tempo real essa partida. Então, se você quiser acompanhar comigo, já se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nada. E se quiser participar do chat, já vira membro aqui do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você contribui com o meu trabalho e tem acesso exclusivo ao chat, grupo no Telegram, liga no Cartola. Tem desconto, tá rolando promoção, palpitão, valendo meu livro 1898 em diante, que conta grande parte da história do futebol do Vasco. Tá rolando um palpite lá para Vasco Londrina, só para os membros. Já rolou sorteio de camisa essa semana também. Então sempre tento retribuir também, além do trabalho, trazendo alguns prêmios e promoções para a galera. Então é só clicar no botãozinho Seja Membro e participar. Valeu, galera, até mais, saudações, até a próxima.